Pegaram o camarada, encheram o cara de tiro e não houve o confere. Antes de entrar em coma, ele só disse uma coisa: detetive Coelho. E acabou que o Coelho foi preso. O bandido que se mistura com a polícia, você traz uma figura híbrida que não é reconhecida. São bodes expiatórios. Não é admirado pelos policiais, pois afinal de contas é bandido. E não é admirado pelos bandidos, pois afinal de contas é policial. É um X9. Bandidos, assassinos, corruptos. Agora, o que era bandido? Esse é que é o problema. Porque é o policial que mata bandido, a manda do bandido é bandido também. Não há crime que se pratica nesse Brasil sem a participação de um policial. Os caras são intocáveis, os caras são ilibados, até começar a desmoronar, né? Muito louvável. O bandido ter orgulho de ser bandido. Quem entendeu alguma coisa de polícia vai ver a vida do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, ele foi convidado pelo Mariel a roubar carro, fazer assalto para ele. Mariel, aí disse não. Eu ralo e vou no final pagar para vocês? Negativo. E o Lúcio Flávio tinha um ódio mortal pelo Mariel e vice-versa. Eu conheci muito bem o Mariel. Era um policial muito hábil e destemido. Funcionava como uma espécie de modelo para outros policiais. Né? E rapidinho ele começa então a se envolver com o crime. Ele já não era mais um policial, ele era um policial bandido. O Lúcio, ele dizia que polícia é polícia, bandido é bandido, e eles não devem se misturar como água e azeite. Falando claro, polícia é polícia, bandido é bandido. Água e azeite. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia é polícia, bandido é bandido, existe lei. E a polícia defende a lei. E o bandido é aquele que não tá nem aí pra lei. E quando a polícia passa a ser bandido, e a institucionalidade e as leis desabam, você retrocede a civilização. Quando a polícia deixa de ser polícia. E você passa a viver numa selva. Uma leva de policiais que veio depois, que foi a leva do Mariel, já chegaram na polícia com a mentalidade muito distorcida. E esses caras são muito mais gananciosos. Esses caras vão matar muito mais. Esquartejar corpo, desaparecer com o corpo. Os caras estão num outro patamar, não é essa palhaçadinha maquiada, gourmetizada dessa galera no topo, não. Essa foi uma época difícil. Uma época difícil. Foi um período em que eu conheci delegados de polícia muito violentos. Muito violentos. Eles realmente agiam com violência porque eles tinham as costas quentes. Porque a população queria tranquilidade andar nas ruas, né? Seu secretário de segurança, como é que os assaltantes conseguem tantas armas? Violência demais. Nós não dormimos, não comemos sossegado, não ficamos em paz aqui de jeito nenhum. Sabendo que a maioria das pessoas achavam que eles eram os heróis do povo, né? Era complicado. Eles achavam que podiam fazer o que quisessem, né? Porque tinham as costas, as chamadas costas quentes.
E eles matavam os bandidos. Bandido, não bandido, comparsas, mas eles matavam. E acabaram exagerando, o que foi um erro. Nos últimos 10 anos, o Esquadrão da Morte executou 4.000 pessoas aqui na Baixada Fluminense. Segundo as estatísticas oficiais, nem mesmo 1/3 desses crimes foi esclarecido. São especialistas em provocar danos à vida alheia. Esses caras são treinados diariamente com o meu salário, com o teu salário, com uma política de segurança que é o seguinte: nós vamos matar. É sempre difícil identificar os mortos. Eles apresentam sinais de brutalidade, desde achatamento do crânio até de 10 a 12 tiros no rosto. O silêncio das testemunhas garante a impunidade do Esquadrão da Morte. Você tem medo de falar? Não, eu tenho medo de aparecer, só isso que vai me comprometer. Não existe prática de crime nesse país sem alguém da estrutura do Estado. E a ponta da estrutura do Estado é a polícia. Quando o Estado ultrapassa o legal e entra no ilegal, acabou. Aí ele tem um poder que ninguém vai conseguir demovê-lo daquele poder. O senhor foi uma das primeiras pessoas a encontrar esse corpo. Quando foi isso? Apareceu às 9 horas da manhã quando eu passei, que já estava aqui. De hoje? De ontem. Aparecem muitos corpos por aqui? Aparece, sempre tem. A Baixada tinha muita área ermo, né? Muita área deserta, né? Descampada e tudo mais. Então era um lugar de desova, né? De corpos. Olha essa aqui, por exemplo. Quem mata e quem morre na Baixada. Meu primeiro dia no jornal, me apresento ao chefe de reportagem e ele, para me passar a pauta, ele abre a gaveta dele, né, e lá dentro tinha um 38. Né. Isso era o chefe de reportagem do Globo. Eu me lembro que a primeira reportagem que eu fui... Não era a primeira que eu fui fazer, mas uma das primeiras ainda, para ir para Nova Iguaçu, porque tinha aparecido um corpo. Aí nós vamos, carro do jornal, a gente pega o correspondente da área e vamos atrás desse tal presunto, né? Que era a maneira humilhante que a gente se referia, né? E era uma estrada de terra, aquela curiosidade da população em torno do corpo, né? O corpo jogado ali. Eu saí do carro, o controle saiu do carro, vamos lá. E o repórter que atuava diretamente naquela área não saiu do carro. Que alguém viu, não viu, descreveu mais ou menos, tem documento, tem aquela coisa que a gente tinha que fazer. Eu disse, bom, vamos voltar para a redação, trabalho feito. Né? Eu disse, não é esse o corpo. Está mais para frente. Eu falei, porra. E de fato, passando ali, né, tinha um corpo que, é esse aí. Não é que sabe ser. E para mim ficava evidente que os correspondentes da área tinham, de alguma maneira, sabiam onde, como. E além disso, criou-se uma espécie de serviço de relações públicas. Então acontecia um crime, ele ligava para as redações onde os jornalistas ficavam. Tudo começa com um telefonema anônimo. Um homem de voz rouca comunica que nas próximas horas serão encontrados mais corpos nos arredores da cidade. O cara tinha relação no jornal, ligava só de madrugada. É o Luarlino? É o Luarlino. Luarlino, quem está falando aqui é um amigo de vocês. Olha, eu quero comunicar uma coisa. Vai ali no Pasmado que tem lá um presunto. Eu preciso da foto e do nome desse morto aí. Aí você olha, vai no posto, no Manequinho, na estátua do Manequinho, na Praia de Botafogo, vai lá que tá a foto com o nome atrás. Rapaz, eu saí do jornal, passei lá, tava a foto do cara da carteira de identidade. E depois eu fui lá no Pasmado, tava lá um cara morto. Aí começou a ter crédito. A palavra dele, porra, esse cara. Ó, deixamos 8, deixamos 4, deixamos 3, deixamos 5, deixamos 1. É monstruoso, não é não?
Não falhava, podia ir que estava lá. Ele foi se tornando quase íntimo da gente. Ô, Luarlindo, como vai? Vem cá, e a família? Ah, tudo bem, tudo bem. E você? Não, eu tenho um filho que está meio complicado na matemática, não sei o quê. Pô, virou íntimo. E vem cá, antes que você desligue, como é que eu vou te chamar? Rosa Vermelha. A estratégia é essa, de criar um ator coletivo que ninguém consegue definir quem é e nunca chegar nele. Os caras ligavam, davam, o presunto tá em lugar assim, assim. Você ia lá, o cara lá tava com cartaz também. Então esses caras são a melhor mão de obra para qualquer estrutura criminosa. Rosa Vermelha. Caralho. Eu estava no jornal O Globo, 2h da manhã, toco o telefone. Aqui é o Haroldo Machado. Disse, olha, a situação é essa. Você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Mariel mariscou demais. Ele era o Rosa Vermelha. Acredite se quiser. Mariel Mariscou era uma figura conhecida no Rio de Janeiro. Todo mundo sabia quem era Mariel Mariscou. Né? Conheci o Mariel Mariscou quando ele trabalhava, interessante, ele trabalhava no gabinete do juiz, então juiz Álvaro Marinho da Costa. Um dos maiores juízes criminais que eu conheci. Eu conheci muito bem o Mariel. Era um policial muito hábil e destemido e muito ousado. Tirando determinados atos, era ótimo policial. Mariel Mariscou se destacou até pela simpatia, pela beleza física dele. Uma personalidade notável, ele era uma liderança. E funcionava como uma espécie de modelo para outros policiais, né? Mas o Mariel fazia muita coisa por conta própria. E rapidinho ele começa então a se envolver com o crime. Ele já não era mais um policial, ele era um policial bandido. Foi ali que a polícia começou a se envolver com o crime. Bandidos, assassinos, um grupo de policiais corruptos. Tinha um acerto, não acertou, então vai pra vala. E aí você vai ver, vai entender o Lúcio Flávio. Quem entendeu alguma coisa de polícia, vai ver a vida do Lúcio Flávio. Temos aí um personagem tão interessante quanto Mariscou, que é Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio foi o bandido romântico, né? Foi o bandido que hoje em dia é impossível a figura daquela. O Lúcio Flávio é um cara que ele vem de uma trajetória que ele não vem dessa base lá do fundo, né? Ele é um cara branco, né? O Lúcio Flávio, ele pertencia a uma família muito interessante, né? É Lúcio Flávio Vilar Lírio, da família Vilar Lírio. Ele é o quê? Classe média? Você consegue classificar assim? Classe média baixa, morando em bons sucessos. O pai dele chegou a ser ministro interino da aeronáutica. Esse álbum que minha mãe que fez ele. Nós éramos uma família de 8 filhos. Todos nós éramos unidos. Ao Flávio, ao Renato. Aqui é ele, ó, pequenininho aqui. Todos nós estudávamos em colégio particular. Flávio estudou no São Cristóvão. Eu estudei também. Nós no Colégio Brasileiro, Flávio, Renato. O Lúcio Flávio foi o líder, né? Tinha uma turma que ficava ali na porta de um cinema em Bom Sucesso. Aí tinham vários, né? Tinha o Velisbão, o Horroroso também.
O tal de Horroroso, o Wilson. Fernando C.O. Que era o cunhado do Lúcio Flávio, que era ladrão de carro também. Nígene era o irmão do Lúcio Flávio. O Renato veio, ele trabalhava na Vale do Rio Doce, como topógrafo. Mas ele tinha sido preso uma vez com o Flávio, aí não deixaram ele ficar na Vale do Rio Doce. Nisso se envolveram, negócio de assalto. Ficavam uns 20, 30. E eles roubavam carro lá, muitos carros roubados. Tinha mania de pegar carro, mas devolver o carro no mesmo lugar. Até um dia que... Eles tiveram pela frente a reação dos 11 homens de ouro. Foi quando minha mãe soube que ele foi preso. E a vida aí começou. Ele não comia comida de cadeia. Ele gostava de cozinhar lá dentro, fazia a comida dele. Aqui ele fazendo careta lá dentro da cela. Ele não dormia à noite. À noite ele ficava pintando. Ele fugiu dali, não sei como. Ele estava com as unhas grandes, barba grande, cabelo grande, já estava... Flávio não completava um ano de cadeia, ele fugia. Ele pensava na fuga dele. Ele fugiu de mulher. Deixou o cabelo crescer, fez a peruca, fez tudo, fugiu de mulher. Quando chegou na rua, mexeram com ele, viram que era o Flávio. Ele foi preso novamente. Ele era preso com algema, ele com palito de fósforo abria as algemas. Botava assim na boca e abria as algemas. Aquele mostrando a algema, olha o sorriso dele. Não tinha uma algema que ele não abrisse. Mandaram uma algema não sei de onde, um país aí, essa aí você não vai abrir. Foi, pegou o palito de fósforo, abriu, na cara dos policiais, delegado e tudo. Outra fuga dele, ele jogou uma corda no muro, sabe, com os ganchos, prendeu na grade da cela e saiu à noite, pulou, saiu no morro e foi embora. Dali ele fugiu várias vezes, da Frei Caneca ali. O Lúcio Flávio, realmente ele tinha um QI muito alto. Ele era muito inteligente, ele era. Era sabido, ele é sabido. Eu era editor de polícia no Globo, no jornal Globo nessa época. E o Lúcio Flávio escrevia cartas para o Dr. Roberto Marinho, que era o dono do jornal. Ele mandou umas cartas pro jornal, o Globo. As cartas eram muito bem escritas. Ele dizia, não, eu sou bandido porque não sei o quê, as injustiças. E eles escreviam à mão, com aquela letra maravilhosa. Entende? Eles se justificavam, era romântico aquilo, né? Nós estávamos no salão, fazendo cabelo, eu, minha mãe, uma irmã minha. Aí chegou um casal com uma criança. Aí ela contou a história, como ela conheceu o Flávio. Ela estava grávida e eles estavam resolvendo o que seria da vida deles, porque eles estavam perdendo o apartamento, não tinham dinheiro para pagar, e só tinha o carro, e o carro não dava. O Flávio foi para tomar o carro deles, ela começou a chorar pro meu irmão. Você vai tirar a única coisa que nós temos, nem isso dá para pagar o que nós devemos no apartamento. Meu irmão virou para ela e perguntou quanto vocês devem. Aí ele falou lá o valor. Ele virou para trás e falou assim, Paulinho, pega minha mala lá no carro. Chegou e deu dinheiro para eles. Paga. E aí ela botou o nome do filho dela, de Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio é um bandido diferente, né, do mineirinho, do cara de cavalo. Era um cara mais inteligente, tinha um grupo maior para assalto, né? E aí ele simplesmente começou a cometer uma série de crimes em vários estados. Tô no Fiorentina, jantando, comendo uma pizza e bebendo chopp, era o que o salário dava. Entrou o bando do Lúcio Flávio viu ali. Todo mundo na parede, sem assalto, mão na cabeça. Fui eu, para namorar. Aí eu olhei assim, o Lúcio, ô Arlindo, o que você está fazendo aqui? Estou sendo assaltado. Você não, puxou a minha mesa, aquela ali. Vai para lá. Peguei a mulher e o assalto continuando lá. Ele fugiu e eu fiquei. Mas os clientes
já começaram a olhar para mim de uma maneira atravessada. Pô, o cara não foi assaltado, conhece o ladrão. Porra, nisso chega a polícia. Eu ia ser o alvo da fúria. Pô, claro, né? Aí entra o Hélio Vijo, que era comissário de plantão na delegacia da área. Ele olha assim, ô Arlindo, ô Vijo. Aí eu cresci. Aí eu levantei da cadeira e disse, tá vendo, seus merda? Eu conheço o bandido e o mocinho. O Lúcio Flávio, ele era um bandido que tinha um certo glamour, né? Inspirou filmes, né? Isso significa uma glamorização, mas essa glamorização é uma característica do ser humano. Determinados heróis são glamorizados. E muitas vezes um bandido é um herói. O filme é uma mentira, né? Totalmente mentiroso. Não se deve mentir. Não foi o que a gente combinou? Meu irmão não vivia em favela, só morava em Zona Sul. O carro dele não era roubado. Não era, ele não andava com carro roubado. Não gostava de macumba. Ele era católico, isso ele era. Esta é pra Janaína, minha guia e tua madrinha. O filme e o livro, uma mentira só. Tanto que Hector Babenco apanhou no dia da pré-estreia pra família. Saiu porrada mesmo, né? Esse é o termo, porrada. O bicho pegou, entendeu? E a Selva, inclusive, era uma das mais exaltadas, né? Não aceitava o que eu tinha visto ali no filme. Ela era uma das mais exaltadas, ela e um outro irmão dela eram os dois mais exaltados. E correram atrás do Babenco e tudo. O Babenco apanhou. E o Babenco pagou o preço meio indigesto. Levou uns tapas. Aqui se faz, aqui se paga. Levou uns bofetões. Foi uma história da vida como ela é. Que coisa, né? Tá virando vedete, bicha nojenta. A partir dali, conheci uma pessoa que eu admirava demais, que era a Dona Zuma. A Dona Zuma era uma figura muito... parecia uma italiana, né? A mãe dava cobertura, todo mundo estava envolvido ali. Mas a Dona Zuma que imperava ali, né? E que era, vamos dizer, a chefe da quadrilha, né? Dona Zuma que é quem comandava os filhos, né? Ela chegava no presídio para visitar ele não conseguia encarar ela, de vergonha. Porque ele sabia que ele era errado. E sabe que toda mãe jamais quer ver um filho dentro de uma prisão. O filho dela sempre foi o norte dela. A mamãe, pelos filhos, ela dava vida. Ele era o filho que tomava benção a ela. Esse aqui foi o último quadro que ele fez para minha mãe. Ele dizia, mãe, eu sou igual a senhora. Eu vou no chão, mas eu me levanto. Minha mãe era testemunha também, né, do Esquadrão da Morte. O Flávio era número 1, minha mãe era número 2. Teve uma madrugada, nós morávamos ali em Ramos, na Rua dos Comerciários. Tentaram entrar pelo sótão da casa para matar minha mãe. Entendeu? Dona Zuma, para mim, era o grande pilar dessa família. Mas eram figuras fascinantes, né? À toa que eu botei o nome do gato de Lúcio Flávio, porque essas eram figuras fascinantes. Tipe. Eu tive um gato chamado Lúcio Flávio. Porque o Lúcio Flávio era, na gíria carioca, era um gato. Era um muito bonito, né? Além de tudo, era muito bonito. Assim como Mariel, né? Mariel. Eu não recebi cobertura nenhuma, Moretti. Que merda de policial é você? Você tem prestígio ou não tem? Ou é só conversa fiada? Hein, Moretti? Quem é que vive, mas o ladrão besta ou sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Moretti é o Mariel. Não admito que ninguém fale comigo desse jeito. É o meu jeito. Quem não gostar que se foda. Eles tinham uma relação, não posso dizer se era bandido e polícia ou se era de comparsas. Mas que havia relação, havia. Quem é que vive, mas o ladrão besta ou sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que
que o ladrão sabido só anda bem arrumado. Seu relógio é de ouro, o seu carro é importado. Passar no meio da polícia ainda é cumprimentado. E você vê o ladrão besta como não tem condição. Dorme até no meio da praça, em favela, em barracão. E que quando a polícia chega e derruba as taubas no chão. O Lúcio Flávio foi o maior assaltante de bancos do país. Diz que o ladrão sabido vai buscar onde tem. Ele rouba, mas não mata e toda vez sai bem. E quem mora junto dele é um cidadão de bem. E você vê o ladrão besta, ele é pior do que otário. Rouba de noite e de dia, pra ele não tem horário. Cede, rouba um barão e rouba quem ganha um salário. Quem é que vive mais o ladrão besta ou sabido? O besta morre logo e o 90 para cada um. Fora o imposto de renda. Tinha poder de coordenar ações policiais, de concentrar policiamento aqui, deixar aberto lá. E tinha abrir caminho para o Lúcio. O fato é que quando a quadrilha do Lúcio atacava, não tinha polícia na área. Polícia e bandido é tudo a mesma coisa, tá tudo no mesmo barco. Os caras que protegem a gente não querem saber de maré baixa, não. A gente tem que ser amigo. Nunca, nunca, nunca. Nunca foram amigos. Ele e Mariel. Mariel é aquilo, ele fez a proposta ao Flávio de roubar para ele. O Flávio não aceitou. O Lúcio Flávio que chega, entende? Fora de série. Ele chegou olhando e disse, não, eu ralo e vou no final pagar para vocês, não. É isso, negativo. Aceito por quê? Eu corro risco quando eu digo, você mora, eu vou sentar o dedo em você. Então são tão ladrões quanto meu irmão. Ou pior, porque eles não deveriam fazer isso, como policiais. Bandido é bandido, polícia é polícia. E ficou na história também, né? E foi perfeito. Bandido é bandido, polícia é polícia. Eles devem ser como água e azeite. Não podem se misturar. Muito louvável. O bandido ter orgulho de ser bandido. Isso é na teoria, mas na prática é muito... Se isso funcionasse, tudo começava a entrar nos eixos. Não se esqueça de quem dá as ordens, sou eu. Polícia e bandido é muito misturado, né? Inclusive o Lúcio Flávio se fudeu porque se misturou com o Mariel, né? O Lúcio Flávio tinha um ódio mortal pelo Mariel e vice-versa. E eles se tornam inimigos. Gato e rato. Ele fazia parte do Esquadrão da Morte, né? Mariel. Nós fomos muito perseguidos por ele. Entrava dentro da nossa casa com meus irmãos presos e falava, eu quero tanto agora, senão eu vou matar eles. Era assim que o Ariel falava. Ele levou muito dinheiro dos meus pais. E meu pai dava o dinheiro que eles queriam. Um dia o Flávio disse, de hoje em diante, o senhor não vai dar mais um tostão a ele. Aí foi uma guerra. Na parede! Ninguém mais quer segurar sua barra. Ninguém quer saber se você existe. E sempre que ele matava gente na Praça do Cai Duro, ele botava no cartaz o nome do meu irmão Flávio. Dali ele planejou a fuga dele, o sequestro dele, como se fosse o Mariel sequestrando ele. Aí nós ajudamos. Ele falou assim, no dia que eu fugir, eu vou ligar pra vocês, que eu vou no fórum. Mãe, tô indo pro fórum hoje, tá? Aí nós fomos lá pra porta da penitenciária. Foi eu, uma irmã minha, o Wilson tava, eu botei o Wilson de peruca, do tipo do Mariel, assim, o cabelo do Mariel. Botou uma peruca, é verdade. Apareceu o Mariel, isso mesmo. Nem lembrava desse detalhe. O Lúcio Flávio tinha o sistema de ventilação do carro, ele botou uma fitinha. Se tiver a fitinha azul, eu tô ali dentro. Eu tô caminhando assim pra penitenciária, o portão abriu. A penitenciária aqui, o primeiro sinal eles renderam ali.
fecharam o carro, renderam o motorista, os dois. Vamos descendo, velho. Desce, rapidinho. Desce. Será que o Lúcio tá aí? Abriram lá a traseira e levaram o Lúcio Flávio. Poxa, até que enfim, hein? Mas só que o São tava igual o Mariel mesmo, sabe? Ele era alto, forte, sabe? Então confundiram ele com o Mariel, acharam que ele era o Mariel. Aí o rádio começou, né? Tá em todas as rádios, na televisão, que o Lúcio Flávio tinha sido sequestrado pelo Mariel. Ali começou nosso sofrimento. Eles foram os homens que mataram o meu irmão Renato. Isso aqui é uma despedida do Lúcio para o Renato. Recebo a perda irreparável do meu querido Renato. Saiba, meu querido Renato, você será vingado. Não pedirei a Deus que me ajude, pois Ele é bom e não aceita vingança. Mas, de hoje em diante, me apegarei com unhas e dentes ao Satanás. Esteja certo, eu vingarei, confie em mim. Adeus, meu querido Renato, seu triste irmão. No dia do enterro do velório do meu irmão Renato, chegou todos eles para entrar. Não, nós não deixamos. Meu pai botou a mão na porta. Aqui, polícia aqui dentro não entra. Porque ele perseguiu a minha família. Houve um choque aí. Complicado essa. As irmãs deles até foram vítimas de coação, né? Eles me pegaram em Vitória, me trouxeram para o Rio. Eu fiquei 2 dias sumida, minha mãe sem saber onde eu estava. Eu estava na mão deles, dos policiais. E sivuca, dessa raça que eu me lembro bem. Eu só fazia fumar e tomar água, fumar e tomar água. E a tortura que eles me fizeram foi... Eles falaram tudo como fizeram com meu irmão. Queimaram meu irmão de cigarro, quebraram as pernas dele antes de matarem. E meu irmão já estava morto há muito tempo, muitas horas antes. Mais um assalto da perigosa quadrilha do bandido Lúcio Flávio Lírio acaba de acontecer. Desta vez, invadiram uma casa bancária na cidade paulista de Taubaté e levaram 400 mil cruzeiros. Lúcio, abra a porta que eu tenho um presente pra você. Tá me ouvindo, cara? O prédio está cercado. Coronel, uma entrevista, por favor. Por que um esquema tão forte para capturar Lúcio Flávio? Para que fosse preso com vida. Ele tem muito a dizer e pode até nos dar uma boa ajuda. Flávio, você tem ideia de quem te denunciou? Sabe quem foi o capoeira, Lúcio Flávio? Em menos de 24 horas, a Polícia Federal conseguiu prender Lúcio Flávio Lírio, acusado de mais de 200 assaltos e de outros crimes. Não se sabe o seu futuro paradeiro. E a única coisa anunciada foi uma reunião de imprensa para as próximas 48 horas. E foi ele que estava prestando depoimento, que ele denunciou. Tem gente da polícia que me deu cobertura. Como funciona a sua sociedade com esses elementos? Grana, meu amigo. Muita grana. Você está ligado ao esquadrão? Olha como é que eu tô ligado ao esquadrão. Olha, meus amigos, eu nunca saí para assaltar banco pensando em matar alguém, não. Agora os nossos amiguinhos não só ganham, como tem alvará para sair matando por aí. Falando claro, polícia é polícia, bandido é bandido.
Ele juntou provas e mais provas contra o Mariel. E o Lúcio Flávio sabia muita coisa do Mariel. Tanto que o Mariel se dizia, não descansa enquanto esse camarada não embarcar. E começaram a acontecer coisas do Arco da Velha, né? Veio um monte de crimes à tona, a delegacia de homicídio investigando ele. Aí passa um tempo, o Mariel é preso. Mariel foi acusado de homicídio, falsificação de cheques de viagem, formação de quadrilhas, entre elas a de Lúcio Flávio, envolvimento com ladrões de carro. A que mais pesou foi a de líder do Esquadrão da Morte. Foi. Ele pegou cadeia graças ao Flávio, porque é o Flávio que botou ele. Eu lembro que a última visita nossa, ele chegou para minha mãe e falou assim: mãe, assinei a minha sentença. O Lúcio, ele foi uma peça importante para poder denunciar os crimes do Mariscot. E pagou caro por isso, né? Pagou com a vida. E a morte dele acabou com a gente. Da maneira que foi. Minha mãe ficou arrasada. Mataram meu irmão covardemente. Acho que deram algum café ao meu irmão, com alguma coisa para o meu irmão dormir. Na hora que ele levou as 38 estocadas no coração e degolou ele apertou o colchão. Ele não teve reação nenhuma ali. No dia lá do velório, era ônibus parando na porta do Catumbi, táxis, os motoristas todos descendo e falavam, chegavam na beira do caixão dele e falavam assim: quem nos guardava hoje não está mais aqui. Palavra deles. O Mariel ultrapassou as medidas do razoável. O Código Penal ultrapassou a Constituição. Ele era o Mariel. Posso afirmar que foi Mariel que mandou matar? Pode até ter sido, não sei. É possível e é provável. Meu pai gritava: Mariel, agora você não pode mais pegar o meu filho, agora meu filho está livre. Meu filho agora está livre. Mariel começou a fazer muita bobagem. Virou bagunça. Ou é eu, fui a ele, Mariel, não dá. Você vai acabar com a escuderia da Coop. E não interessa a ninguém que é escuderia. Ainda mais destruída pelos próprios membros. Eu sei o que eu faço e tal. Não é por aí. Bom, então o que vai fazer? Não sou obrigado a matar você. Ele procurado pela polícia, brincando carnaval na Bahia e mandando fotos. Com certeza de impunidade ele tava, né? Bom, ele se garantia esse cara, né? Ele era visto como um galã. Gentil. Gato, né? Uma pessoa inteligente. Era bandido. Assassino. Você sabe qual é o único defeito do matador? Não, ele morre. Quem é que vive mais o ladrão besta ou sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Quem é que vive mais o ladrão besta ou sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido só anda bem arrumado. Seu relógio é de ouro, o seu carro é importado. Passar no meio da polícia ainda é cumprimentado. E você vê o ladrão besta anda igual um bacurau e não pode ouvir
ouve um alarme, pensa que é o uau-uau, sai com a peste na carreira que é pra não morrer no pau. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido come muito e não enjoa, conhece vários países, não liga pra coisa à toa, e no guarda-roupa dele só entra seda da boa. E você vê o ladrão besta só come mesmo batata, o que tem na casa dele é perceveja e barata, muriçoca, mosca e rato e um cachorro vira-lata. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido só rouba muito dinheiro, rouba hoje no Brasil, amanhã no estrangeiro, se hospeda em 5 estrelas e ninguém sabe seu roteiro. E você vê o ladrão besta, dorme até no meio da praça, rouba o relógio de um, vende prato uma cachaça, que quando a polícia pega e volta pra mesma desgraça. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Se morre o ladrão sabido, o seu enterro é filmado, sai em jornal, em revista, passa 3 dias velado, e o velório se enche de ladrão engravatado. E ladrão besta quando morre, nem tem vela, nem tem cruz, ele apodrece no mato, seu corpo ninguém conduz, e o corpo dele fede de longe pra os urubus. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido rouba carro e avião, sequestra filho de rico, leva ele pro Japão, se o rico quiser seu filho tem que pagar 1 bilhão. E você vê o ladrão besta, se acorda de manhãzinha, entra no quintal alheio, vai roubar uma galinha, recebe um tiro de 12 pela porta da cozinha. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido tem médico e advogado, mora em uma mansão, vive muito sossegado, até pra falar com ele tem que ser autorizado. E você vê o ladrão besta, como não tem condição, dorme até no meio da praça, em favela, em barracão, e que quando a polícia chega e derruba as taubas no chão. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido tem até rádio amador, telefone, escritório, TV e computador, tem mais 20 secretárias que lhe dão muito valor. E você vê o ladrão besta, ele é pior do que otário, rouba de noite e de dia, pra ele não tem horário, cede, rouba um barão e rouba quem ganha um salário. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido vai buscar onde tem, ele rouba, mas não mata e toda vez sai bem, e quem mora junto dele é um cidadão de bem. E você vê o ladrão besta, vive de cabeça tonta no bairro que ele mora,